Oitavo ano, será que todos nós temos o nosso preço? Será que tudo tem o seu preço? Como assim? Comente, vamos lá. Aqui tem uma frase, logo no início do nosso material, no qual nós estamos utilizando para fazer o acompanhamento com vocês, que diz o seguinte: que o valor ou a importância de um homem é, como para outro objeto, seu preço, isto é, o que se daria para dispor de seu poder, de Thomas Hobbes. Então, pessoal, nós já sabemos que Thomas Hobbes ele tinha uma filosofia, né, onde ele dizia que o homem ele é o lobo do homem, né? Ou seja, é, que nós não somos bonzinhos por natureza, entendeu? Então, basicamente, nós podemos entender o que dessa frase? Que basicamente tudo tem seu preço. Tô olhando para cá, mas a câmera é para cá, enfim. Que tudo tem o seu preço. As pessoas hoje em dia elas se vendem muito. Tem uma alterada no cenário, não sei se vocês estão reparando aí. Espero que tenham gostado. E entra justamente no nosso último tópico falando sobre valores. Por quê? Será que se caso eu me submeter a determinadas condições pelas quais vão contra os meus princípios, vão contra as minhas crenças, o meu credo, a minha cultura, simplesmente por dinheiro, fama, poder, visibilidade, ostentação ou coisas mais supérfluas ainda. Essa é a questão de hoje. Porque nas aulas anteriores nós falamos sobre vício, virtude, o que é o vício, o que é a virtude, quais são as diferenças, o que determinados filósofos pensam sobre vícios e virtudes. Nós vimos, né, a ética, a Nicômaco, né, de Aristóteles. Nós vimos também sobre o que Platão acreditava, Sócrates. Um pouquinho mais à frente entendemos as correntes. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre essa frase de Thomas Hobbes e também sobre a questão do, peraí, dessa corrupção, porque na verdade estamos falando aqui de corrupção, que é quando você se corrompe. Muitas pessoas pensam que corrupção está atrelado à política, somente à política. E na verdade não. A corrupção ela está aí, né, em todos os lugares. Se de repente eu te conto um segredo, eu falo pra você, amor de medo do escuro, mas não conte a ninguém. E você vai lá e alguém fala, eu quero saber um ponto fraco do professor Gustavo, hein? Qual que será que ele tem medo? Aí você vai falar assim, ah, sei lá, eu tô precisando de um relógio, se você me der um relógio tal, assim, 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 assado, eu posso contar pra você qual que é o segredo do professor Gustavo. Aí você vai lá e conta, automaticamente você se corrompeu. Vem de se corromper, entendeu? Por um ato, enfim, tal. Nós sabemos, pessoal, que algumas coisas, né? E aí vem a questão do valor, porque o valor na sociedade ele é dito como determinadas funções voltadas para a identidade, correto? Peraí, é minha identidade. Então, peraí, o meu valor. Eu sou uma pessoa de valor, de princípios. Não, peraí, eu não tenho valores. Ou então tenho poucos valores. Eu me corrompo. Entendeu? Então tem essas vertentes. Também tem o valor de, peraí, quanto que é de repente esse post-it aqui que você está vendendo? Ah, de repente esse post-it aqui que você está vendendo aqui é R$ 5. Ah, não. Então o valor dele é tal. Por quê? Aí nós temos que entrar no campo da administração, estudar os meios de produção, quanto que custou, matéria-prima e tudo mais. Tem esse valor também. E tem o valor simbólico, aquele valor sentimental, porque às vezes não vai valer nada pra você. O que que eu tô aqui? Esse livro aqui, ó. Esse livro às vezes pra você aqui de filosofia não vai valer nada, mas pra mim vai valer muito. Porque eu ganhei esse livro aqui de uma pessoa muito especial, né, que me presenteou com vários outros livros. Então, ou seja, esse livro pra mim tem um valor muito especial, correto? E que na sua atividade lá no corpo do texto vai estar basicamente algo voltado para essa questão de valor. Nós sabemos que durante as sociedades, né, você dá um exemplo aqui, as sociedades é, islâmicas, né, a subordinação da mulher é demonstrada e justificada pela lei, costumes e tradições. Então nós temos que entender também que ao longo da história, as pessoas, né, como nós já vimos também né, nas aulas de arte e história, que as pessoas elas se submetem à coletividade. Quando nós formos estudar lá sobre Rousseau e Thomas Hobbes, na verdade nós estudamos no ano passado, né? Sobre o pacto social. Peraí, nós vivemos em uma sociedade, temos que ter direitos e deveres, e para isso, para prezarmos o bem-estar social de harmonia, né? No caso, o bem-estar social, perdão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que
exercer os meus deveres e os meus direitos. E correr atrás dos meus direitos quando eles não são atendidos. Então é basicamente tudo isso. Esse mundão aqui, gente, ó, desde quando o mundo é mundo, as sociedades elas vêm passando pelo processo de transformação, devido a correntes intelectuais, devido a diversos fatores que vão influenciando a cabeça das pessoas e elas vão evoluindo ou não. Também tem essa questão. Então, às vezes, em uma sociedade, no caso dos islâmicos, né? Tem uma cultura que é muito diferente da do Brasil, porque, por exemplo, no Brasil as pessoas têm uma vestimenta totalmente diferente e tudo mais, e culturas, enfim. Agora, nos valores e contravalores. Então, pessoal, nós temos que entender que os valores, eles são aquilo que eu acredito, aquilo que eu prezo, aquilo que eu prego, aquilo que, enfim, está dentro de mim. E o contravalor é tudo aquilo que vai contra tudo isso. Correto? E só que o problema é que nós vivemos uma sociedade muito complexa, porque alguns valores vão contra no caso, alguns contravalores vão contra valores que já caíram por terra tem muito tempo. Correto? Lembra que eu expliquei para vocês de Rosa Parks, Estados Unidos, há muitos anos atrás, ali aproximadamente na década de 60, que ela foi uma mulher preta que se negou a ceder o assento, e aí, com isso houve uma revolução, houve um processo revolucionário ali devido ao racismo. Então é basicamente isso. O valor daquela época era o quê? Ela se levantar e se dar lugar para uma pessoa branca. Ela se negou e houve uma revolução. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre valores materiais e valores espirituais. Nós sabemos e vivemos em uma sociedade capitalista. O que é isso, professor? É uma sociedade onde o fluxo, o vínculo, tudo é pautado por capital, que é dinheiro. Ou seja, o capital que tem a engrenagem ali que faz tudo acontecer. Porque sem capital não tem como você comer, não tem como você, né, enfim, vestir uma roupa, porque você não tem dinheiro para comprar uma roupa, você não tem como ter moradia, você não tem como ter uma água potável. Ou seja, todos os aspectos da dignidade humana são pautados em um capital. Entendeu? Dinheiro, money, cash, baba do calango, sei lá o nome que vocês dão. Entendeu? É basicamente isso. Então tudo é voltado para essa questão. E agora nós voltamos na máxima que eu comecei a aula. Qual é o seu preço? Será que todos nós temos um preço? Será que todos nós valemos, no caso, uma porcentagem X de dinheiro? O que é o dinheiro? É um pedaço de papel, mas por que, que esse pedaço de papel tem menos valor do que, de repente, uma nota de R$ 50? Por que será? Alguém poderia me explicar? É uma questão, tudo é papel. Mas é justamente a crença, é a cultura, no caso, a fé que eu deposito naquele papel que simboliza tanto, né, que vai ali facilitar a minha vida. Correto? Só que o problema está nas devidas coisas. O valor que damos para determinados objetos. Ah, professor, mas então agora você não está dando aula de filosofia mais, você está dando aula de ensino religioso, porque você está falando que nós não devemos ter apego às questões materiais. Ao longo da história, a filosofia e recentemente a sociologia e psicologia, elas são ciências que nos mostram, que nos levam a indagar e pensar em modos onde como vamos sofrer menos. Como são as coisas. Porque se você entende como funciona, menos você vai sofrer. Ou pelo menos essa era a expectativa, né? Ou então sofrer consciente. Bom, pessoal, é basicamente isso. Se atente à atividade que vai estar lá na plataforma para vocês. Um abraço e eu vejo vocês aqui no nosso próximo encontro filosófico. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.